Então, mais uma vez, a paz do Senhor, irmãos. Eu quero aqui fazer uso do texto sagrado e ler uma rápida passagem aqui. Está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e o versículo 42 a seguir. Nós vamos ler aqui alguns versículos e trazer uma rápida reflexão para o elevo espiritual de todos nós aqui nesta manhã. Versículo 42 do Atos dos Apóstolos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, na casa, comiam junto com alegria e gentileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de se salvar. Esse texto aqui, irmãos, ele vai nos trazer à tona aqui sobre o ministério dos discípulos, né? Dos apóstolos. Nós sabemos que os apóstolos, quando estavam ali junto com Jesus, ele estava desenvolvendo o ministério, mas mais aprendendo do que desenvolvendo. Agora, Atos dos Apóstolos, você já vai ver outra dinâmica sobre os apóstolos de Jesus. Você não vai ver mais eles aprendendo. Você vai ver eles executando, eles desenvolvendo a obra do Senhor. E por isso que o Senhor acrescentava aqueles que havia de se salvar. Porque a obra de Deus estava crescendo, estava ganhando assim uma grande envergadura. O porquê? O porquê esses homens eles se fizeram ferramentas de Deus. Na verdade, irmão, todos nós somos ferramentas de Deus. Eu quero dizer para você que é nosso ouvinte nessa manhã, nesse princípio de tarde, que você é uma ferramenta de Deus. Seja naquilo que você está desenvolvendo, se você prega, se você canta, se você louva, se você pastoreia, se você é um obreiro auxiliar, se você é um novo convertido, se você faz limpeza da igreja, se você cuida do pátio da igreja, você é uma ferramenta de Deus. E sabe o que é interessante, irmão? É Ezequiel, né? Ezequiel, sobre a ferramenta. Nós nos colocamos muitas vezes como ferramenta de Deus, mas nós queremos dizer o que vamos fazer. Você já viu um serrote falar para o cara que está operando ele, falar assim, ó, você está apertando muito forte? Você já viu para o martelo falar com o cara assim, você está batendo muito forte, está doendo? A ferramenta, quando ela vai para a mão daquele que está operando, seja o serrote, o martelo, a colher de pedreiro, o caminhão que está sendo dirigido, ele é operado por aquele que está conduzindo essa ferramenta. Eu, no decorrer dessa caminhada cristã, muitas vezes eu fiz essa oração, Senhor, faça de mim uma ferramenta. Mas quando chega na hora de Deus nos usar, nós quer falar como que nós vamos fazer. E Deus está dizendo nessa manhã que todos nós somos ferramenta, nós nos devemos colocar na presença do Senhor e não reclamar e não murmurar daquilo que Deus colocou na nossa mão. Fazer com alegria e fazer de coração. E saber que na obra do Senhor, como o pastor pregou hoje pela manhã ali no nosso culto, né, que nenhum membro é mais importante que o outro. Nenhum membro é mais importante que o outro. Todos nós temos a devida importância. Você que está me ouvindo nessa manhã, irmão, eu quero que você saiba que você tem a devida importância. Talvez você nunca teve no púlpito da igreja, você nunca pregou, nunca teve à frente ministrando. Mas não é por isso que Deus não está te vendo. Deus, ele está te vendo, e o seu grau de importância, ele é muito grande na obra do Senhor, e Deus, ele conta contigo. Deus, ele se alegra contigo. E quando a gente pensa assim, que eu não sou importante, tem muita gente assim na igreja, irmãos, que eu não sou importante, eu tô aqui, ninguém me vê. Eu vou contar uma história para você que não se acha importante. Tem uma história interessante que diz que o olho e o nariz, nosso olho, a nossa visão e o nariz arrumou uma confusão. Isso aqui é uma analogia que eu estou fazendo. Diz que a pessoa usava óculos
E o nariz pegou e falou assim, ó, eu tô triste com você, olho. Aí o olho falou, por que você tá triste? Eu vivo carregando esse óculos a vida inteira aqui para te ajudar, ó. Eu coloco esse óculos aqui, meu nariz já tá marcado aqui, e não vai dar mais certo essa parceria nossa aqui. Eu não tenho nada a ver com a visão, meu negócio é cheirar, o nariz falou, né, tal. E aqui nós repartimos. Não está sendo nada agradável essa negociação para nós. Eu só carrego esse óculos aqui e não ganho nada com isso. Brigaram. Aí como brigaram, tirou o óculos, correto? Tirou o óculos porque o nariz não queria mais carregar. Aí, quando tirou o óculos, a pessoa passou a enxergar mal. Ele era ruim de visão. Começou a enxergar mal, foi andando, tropicou e caiu. Quando ele caiu, sabe quem que bateu primeiro? Pau, o nariz, o nariz. Quando o pastor ministrava hoje pela manhã ali sobre o grau de importância, é assim, irmão Ezequiel, que nem o irmão está aqui, né? Eu vi o irmão falando que o irmão dirige uma congregação, está aqui essa manhã fazendo essa live. O irmão podia muito bem estar sentado ali almoçando nessa hora, né? Verdade. Poderia estar ali almoçando, mas o irmão se dispôs, deixou o almoço para depois estar aqui fazendo a obra do Senhor. Nenhum trabalho ele é em vão na obra do Senhor, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Eu posso sentir a presença de Deus aqui essa manhã. E eu quero aqui concluir essa rápida palavra dizendo que Deus te vê, Deus ele te sonda nesta manhã. Deus ele te sonda nesta manhã. E aquilo que você falou, lá no leito do seu quarto, lá no seu íntimo, lá no seu secreto, lá no seu... E você pensou assim, ninguém me vê, mas eu estou aqui falando isso. Eu quero te dizer que Deus está falando aqui nessa manhã, que Ele te viu. Aleluia. Aleluia. Ele te viu e Ele te ouviu. E Deus, Ele tem alegria, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Glória. É por isso que o Salmo diz assim, né? Clama a mim, né? E responder-te-ei coisas grandes. Você tem que clamar ao Senhor, irmão, que Deus tem coisas grandes para responder para você. Sabia que muitas das vezes, irmãos, Deus ele não age na nossa vida porque nós nos ocultamos num canto. A exemplo, eu tenho uma dificuldade e eu fico naquela assim, será que Deus não está vendo a minha dificuldade? Será que Deus não está vendo? Deus ele está vendo. Mas eu quero te dizer uma palavra nessa manhã, que dificuldade não move Deus do lugar. Você sabia que a dificuldade das pessoas, o pânico das pessoas, os problemas das pessoas não move Deus do lugar. Mas então o que move Deus do lugar? O que move Deus do lugar é o clamor. Veja bem, irmão, se dificuldade movesse Deus do lugar, nesse exato momento não teria pessoa morrendo, pessoa matando, pessoa prostituindo, pessoa se drogando. Tem pessoas fazendo tudo isso nesse exato momento. E sabe o que Deus faz em favor disso? Nada. Sabe por que Deus não faz nada? Porque não existe um clamor. Você vai ver aonde isso na Bíblia. Você vai ver que quando Jesus ele está dormindo numa almofada no barco, e a Bíblia diz que as ondas estão indo por cima do barco, e está quase afundando aquele barco, e os discípulos ali remando e esforçando. De repente um discípulo tem uma ideia. Ele se dirige a Jesus e diz assim, mestre, não te importa que perecemos? Jesus, irmão, essa aqui é uma dúvida que eu tenho, como é que dorme no meio de uma tempestade? Jesus, a Bíblia vai dizer assim, Jesus está dormindo sobre uma almofada enquanto o barco está quase afundando. Não sei de que forma, mas ele está dormindo. E eles fazendo força. Quando um dos discípulos ali tem a ideia, mestre, não te importa que perecemos? O discípulo está dizendo assim, nós estamos quase morrendo aqui, você não faz nada? Jesus se levanta sobre aquele barco e diz assim, mar, acalma-te. Vento, acalma-te. E a Bíblia vai dizer que houve bonança. O que levou Jesus a entrar em ação naquele momento foi o clamor do discípulo. Mestre, aleluia. Não te importa que perecemos? Aleluia. Quem sabe, irmãos, eu estou me reportando aqui a você, que é o nosso ouvinte nessa manhã. Quem sabe você está passando por dificuldade, por problema, e você tem um pensamento na sua mente que Deus está vendo e Deus não faz nada. Deus, ele quer ouvir o teu clamor. Se levanta nessa tarde, clame ao Senhor, faça como esse discípulo fez. Senhor Jesus, não te importa que eu estou perecendo? Não importa que eu estou sofrendo? Não importa que eu estou doente? Que com certeza ele vai se levantar aí na embarcação, seja aí na embarcação da sua família, no seu trabalho, e ele vai acalmar essa tempestade. Isso aleluia. Não sou eu que te dou garantia, essa garantia ela é da própria Bíblia Sagrada. Aleluia, glorificado és o nome do Senhor. Se posicione nessa tarde, irmãos.
Vale a pena, irmãos, a presunção de que eu vou orar e vou clamar, e parece que Deus, irmão Ezequiel, está lá do outro lado da constelação solar. Tem umas horas que nós somos assim, né? Eu estou orando aqui, mas será que Deus está lá para frente de Marte, de Júpiter? Será que Deus mora lá para trás do Sol? A oração parece que não sai no teto, né? Parece que não sai, irmão. E nós nos esquecemos que Deus, ele está justamente aqui. Aleluia. Justamente aqui, nesse espaço físico que nós estamos. E ele está esperando o quê? Somente o nosso clamor. Esperando o nosso clamor. Amém, irmão Ezequiel? Amém, amém. Essa é a minha palavra nessa manhã. Tá, a palavra aí direcionada para o coração dos irmãos. É um prazer estar aqui com o irmão Ezequiel, aqui nessa live, nessa manhã. Alegria, o prazer é todo nosso, meus irmãos. Orando nesse momento. Vamos estar orando então nessa manhã, acreditando que Deus, ele é um Deus não somente de promessa, mas um Deus que cumpre as promessas, né? Vamos estar orando na manhã e creia nessa manhã que o Senhor vai te alcançar e vai te abençoar, tá? Aleluia. Senhor, nosso Deus Jesus. E Pai, nós queremos nesse momento, Jesus, em primeiro lugar, te adorar e te exaltar, porque Tu és Deus na nossa vida, Deus. Vem abençoar, Jesus, o campo de Bom Jesus do Sul, a pessoa do pastor Edinho, o nosso irmão Ezequiel, que está aqui na frente dessa live, também está dirigindo uma congregação nesse campo. Deus, nós sabemos que existe um trabalho excelente sendo executado aqui na obra de missões, ó Pai, que o Senhor possa, Deus, grandemente trazer um avivamento para esse campo. Alcance nesta manhã também a cada um dos nossos ouvintes, a cada um que está acompanhando essa live, Deus. Entra na casa, entra na família, Deus, e venha concretizar, venha cumprir a obra na vida dos seus filhos, Jesus. Nós determinamos, ó Pai, e decretamos a bênção na vida de cada um. É no Teu nome santo, Jesus, no Teu santo nome de poder que nós agradecemos por tudo. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que estiveram conosco aqui, né, nessa live, e dizer para você, é tempo de sair das quatro paredes. Aleluia. É tempo de nós fazer a obra de Deus. É tempo de nós ir em busca das almas. Que Deus abençoe a cada um. Estaremos encerrando por aqui. Participe todos os domingos a partir do 12h10, a programação com a apresentação do pastor Edson Bongardi. Fiquem com Deus e uma boa semana, um bom domingo, um bom culto a todos, e a paz do Senhor também ao nosso amigo e pastor que está aqui conosco. A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Deus abençoe. Amém.